Agora eu quero te mostrar uma estrutura, um termo chamado backbone. Mas para entender esse termo backbone, antes eu vou ter que te mostrar como se dão os acessos na internet, pelo menos de uma forma estruturada, para que a gente possa entender como o usuário comum acessa a internet. Para isso eu fiz esse desenho, eu quero que tu acompanhe comigo na tela. Acompanha comigo aqui, então. Um usuário comum acessa a internet com o seu computador, cliente, através dos servidores dos provedores. Então, o usuário, quando nós acessamos a internet, nós acessamos a internet através desses computadores, dos nossos computadores chamados clientes. Então, eu pego o meu computador cliente e acesso a internet através dos servidores dos provedores. Então, o usuário acessa a internet através dos provedores. E os provedores acessam a internet através de estruturas conhecidas como backbones. E esses backbones estão conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade, formando o que nós chamamos de espinha dorsal da internet. E aí é o ponto que eu queria chegar para explicar backbone. Professor, o que significa o termo backbone? Bem, backbone significa a espinha dorsal de uma rede. Se eu pegar a internet, qual o significado de backbones de internet? Backbone da internet, então, seria a espinha dorsal da internet. São estruturas com linhas de conexão de altíssima velocidade, conectadas em diferentes regiões do mundo inteiro, normalmente e muito comumente utilizando para essas conexões de altíssima velocidade cabos de fibra óptica submarinos ou subterrâneos que ligam países, estados, cidades e continentes. Então nós temos cabos de fibra óptica ligando backbones submarinos, atravessando oceanos, ligando um continente a outro, um país a outro, uma cidade a outra cidade. Então, a resposta para o termo backbone em prova, atenção, vou repetir com calma, isso é importantíssimo. Backbone se refere à espinha dorsal da internet, ou a espinha dorsal de uma rede. Como nós estamos falando aqui de internet, vamos imaginar a espinha dorsal da internet. As linhas de conexão de mais alta velocidade que existem na internet, que estão conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro. Então, quando eu chamo de espinha dorsal, a ideia é a seguinte: existem estruturas chamadas backbones, conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade, que normalmente utilizam cabos de fibra óptica submarinos ou subterrâneos, que alcançam velocidades altíssimas, formando a espinha dorsal da internet. O usuário comum acessa a internet com o seu computador através dos servidores de um provedor. Mas o provedor também tem que acessar a internet. E o provedor acessa a internet através dessas estruturas chamadas backbones. E esses backbones estão conectados entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, com linhas de conexão de altíssima velocidade. Então, o que eu peço para ti é um certo cuidado, porque quando a gente começa a falar dessas nomenclaturas das redes de computadores, dessas características das redes de computadores, muita gente na prova sabe o significado de um servidor. Lembra, nós estudamos isso em blocos anteriores. Servidor é um computador que oferece algum tipo de serviço em uma rede, diferente do computador cliente, que é aquele do usuário, que se ocupa do serviço oferecido por um servidor. Muita gente também sabe o significado de provedor. Provedor é uma empresa, uma organização que provê algum tipo de serviço, como por exemplo na internet. Os provedores de internet são aqueles que oferecem serviços na internet. E para os provedores oferecerem esses serviços na internet, eles precisam de servidores, de computadores que oferecem esse serviço. Até aí tranquilo. Mas quando a prova pede termos como backbone, muita gente não sabe responder. Porque, claro, vai para uma área mais técnica, pouco conhecida do usuário comum. Mas mesmo assim, tu não pode esquecer da dica. Vou repetir o que nós responderíamos em prova se aparecer o termo backbone. Então vamos devagarinho. Primeira hipótese, ele pode simplesmente dizer assim: backbones, ou os backbones correspondem a espinha dorsal de uma rede.
É a estrutura de nível mais alto de uma rede, aquelas que possuem linhas de conexão de mais alta velocidade. Perfeito. Ele falou especificamente sobre rede, não precisou nem conceituar a internet. Mas ele pode ligar o termo backbone à própria internet. Então ele diz, as linhas de conexão de mais alta velocidade, que estão conectadas entre si em diferentes regiões do mundo inteiro, utilizando para isso cabeamentos ou cabos de fibra óptica, submarinos ou subterrâneos, com essas linhas de conexão de altíssima velocidade. Aí ele está se referindo a backbone. Então, os backbones da internet são, de fato, as linhas de conexão de mais alta velocidade. Quando eu digo mais alta velocidade, tenta imaginar o seguinte, a minha conexão de usuário comum à internet, hoje aqui no Brasil, gira na casa dos megabits por segundo. Quer dizer, eu me conecto na internet, por exemplo, a 10 Mbps, B minúsculo, aproximadamente 10 milhões de bits por segundo. Tu imagina que as conexões entre os backbones pode alcançar a casa dos gigabits por segundo ou até a casa dos terabits por segundo. Se a gente imaginar gigabits por segundo, imagina os backbones conectados na casa dos bilhões de bits por segundo. Enquanto a minha conexão à internet lá na minha casa é na casa dos milhões, dos megabits por segundo, entre os backbones está na casa dos gigabits por segundo. Eles se conectam na casa dos bilhões de bits por segundo. E agora tu imagina o seguinte, que já existem backbones transferindo dados na casa dos terabits por segundo. Quer dizer, dos trilhões de bits por segundo. Sim, já existem backbones com linhas de conexão que alcançam a casa dos terabits por segundo, dos trilhões de bits por segundo para transferência. Então é como se eu te dissesse nesse mapa que nós temos uma sequência. O usuário é aquele que recebe a conexão mais baixa da internet, na casa dos megabits por segundo. Os provedores conectados aos backbones possuem uma certa velocidade mais alta que o usuário comum. E os backbones entre si é a estrutura de nível mais alto de uma rede, aquelas que têm linhas de conexão que, como eu disse, podem alcançar velocidades na casa dos gigabits por segundo ou dos terabits por segundo. Quer dizer, altíssimas velocidades, formando a espinha dorsal da internet. Está aí o termo backbone, que tu acabou de aprender para a prova também. Certo, pessoal? Até a próxima aula, nós vamos continuar ainda com os conceitos de redes e internet. Bons estudos e até lá!